Capítulo 450. Com a ajuda de um ritual de doação, Klein entregou 2.500 libras em dinheiro e a máscara de ouro fornecida pelo enforcado à senhorita Justiça, e usou a imagem do mundo para fechar o negócio o mais rápido possível. Gastei quase 5.000 libras nas últimas 2 semanas. Se eu não tivesse deixado Tingen, essa quantia de dinheiro é suficiente para eu manter um estilo de vida igual ao da família da minha senhoria. Uma boneca arruína a vida de alguém, consumir poções leva você à falência por 3 gerações. Klein olhou para a vasta névoa e o antigo palácio, que havia voltado ao silêncio. Ele estava um pouco chateado, como se tivesse perdido algo importante. Ele ficou quieto por alguns segundos antes de retornar ao mundo real. Pegou as 830 libras restantes em sua mesa e contou 6 notas de 5 libras. Então, Klein colocou as 30 libras em dinheiro em sua carteira agora murcha e enfiou-as solenemente no bolso interno de suas roupas. Ele dividiu as outras 800 libras em 2 pilhas, colocando uma pilha em cada um dos bolsos laterais. Depois disso, Klein abriu a gaveta e tirou 2 dos 5 fios de cabelo do Naga do Mar Profundo que havia trazido de volta ao mundo real. Ele os embrulhou em camadas após camadas de papel e cuidadosamente os colocou no bolso. Quando terminou, pegou o chapéu e a bengala e dirigiu-se à esquina sob a luz dos postes de noite. Ele subiu em uma carruagem e se dirigiu ao Bar dos Corajosos na área da ponte de Bäcklund. No ambiente aquecido e barulhento, Klein insistiu em terminar seu copo de cerveja do sul antes de sair lentamente do bar e entrar em uma carruagem alugada em meio aos aplausos estrondosos dos boxeadores. Observando o barulho das rodas, ele intencionalmente fechou os olhos. De repente, ouviu o som de batidas leves na janela. Os músculos faciais de Klein contraíram-se levemente quando ele abriu os olhos e olhou à sua frente. Ele viu a pálida e requintada senhorita Sharon sentada silenciosamente à sua frente. Sem esperar que ela o questionasse, Klein sorriu e disse: "Vendi a informação que você me deu da última vez por um bom preço, aquela sobre a tumba da família Amon." Sharon olhou para ele em silêncio. Inclinando a bengala para o lado, Klein tirou do bolso 2 pilhas de dinheiro e um pequeno maço de papel. 800 libras mais 2 mechas de pelo Naga do Mar Profundo, num total de cerca de 1.000 libras, isso é o que você merece. Klein respirou em silêncio e sorriu ao entregar o dinheiro e o maço de papel. Sharon olhou para ele e estendeu a mão para pegar os 2 itens. Ela abaixou a cabeça, olhou para os itens em sua mão e perguntou com uma voz etérea: "Por quanto você vendeu?" 2.000 libras. Então dividimos igualmente. Klein riu. Se a mente coletiva da maquinaria tivesse me pago apenas 1.500 libras de acordo com o plano original, então primeiro teria que lhe dever uma parte, ele pensou alegremente. Com um movimento da mão linda de Sharon, o dinheiro e o maço de papel desapareceram sem deixar vestígios. Ela levantou a cabeça e reconheceu laconicamente antes de perguntar sucintamente: "O que há na tumba?" "Eu não sei, eu não fui." Klein não revelou a ajuda que recebeu do espelho mágico, a Rhodes. Por um instante, ele sentiu que, se descrevesse a experiência em detalhes, a senhorita Sharon teria ouvido atentamente com uma das mãos no rosto, como o fizera antes. Essa senhora espectro parece ter como hobby assistir cenas situacionais e dramas ou ouvir todo tipo de boato. Klein resumiu. A expressão de Sharon não mudou. Após alguns segundos de silêncio, ela disse: "Alguém está cavando um túnel para a ruína subterrânea." Klein não foi capaz de reagir por um momento ao que Sharon estava falando. No entanto, logo entendeu a qual ruína subterrânea Sharon estava se referindo.
Havia apenas uma ruína subterrânea que os dois conheciam, e essa era a ruína da quarta época da dinastia Tudor. Alguém está cavando para entrar na estrutura subterrânea? Klein ponderou por alguns segundos, então de repente ele percebeu. É aquele baronete? Ele já havia esquecido o nome do descendente oculto da dinastia Tudor, além de saber que ele tinha um título aristocrático de baronete e que morava na rua Sivelaus, onde ficava a delegacia de polícia de Backlund. Sim, Sharon deu-lhe uma resposta positiva. O que ele está procurando? Ele não sabe que há um espírito maligno lá dentro? Ele não sabe que todos os Beyonders de sua família morreram lá dentro? Klein se fez algumas perguntas. Sharon endireitou-se e respondeu seriamente, não sei se ele sabe ou não. Traço reticências. Quanto tempo mais ele vai demorar para cavar? Klein perguntou em deliberação. Mais 2 a 3 meses. Por enquanto, ele está fazendo isso sozinho. Sharon forneceu seu próprio julgamento. Ufa! Klein soltou um pequeno suspiro. Não há necessidade de pressa. Quando eu estiver pronta, podemos ir visitá-la juntos. Nesse ponto, ele explicou com um sorriso. Como você sabe, gosto de fazer os preparativos com bastante antecedência. Não vou me envolver em nada até avançar para Sem Rosto. Ele advertiu-se interiormente. Tudo bem. Sharon não perguntou o que ele ia fazer, mas sua figura desapareceu rapidamente e ela desapareceu da carruagem. Klein recostou-se, sentindo-se relaxado. Os ingredientes para a poção Sem Rosto foram reservados e estou apenas esperando a entrega. Minhas dívidas foram todas pagas, então não há com o que se preocupar. Seu humor era como um vinho efervescente que se assentou. Ocasionalmente, haveria um pouco de alegria que surgiria silenciosamente. O único problema é, Klein tocou seu seio esquerdo, onde havia uma carteira murcha. Ele suspirou e disse para si mesmo silenciosamente, apenas 30 libras em dinheiro, 5 moedas de ouro e alguns trocados. Reticências. Quinta à tarde. Audrey Hall estava esperando no escritório pela chegada da senhorita Escalante. Depois de receber as respostas do enforcado e do mundo, ela imediatamente enviou um criado para enviar uma carta a Escalante. O conteúdo da carta era muito comum. Audrey esperava que a segunda aula de psicologia desta semana fosse antecipada para quinta-feira. Na verdade, Audrey já havia feito um acordo com Escalante. Quando expressasse tal intenção, isso significaria que a outra parte havia concordado com as condições. Tic-tac. O relógio de parede na parede moveu-se rapidamente, e Escalante com seus longos cabelos até a cintura entrou na sala com vários materiais didáticos nas mãos. Audrey imediatamente deu uma olhada em Suzy. A grande Golden Retriever saltou com certa relutância, deitou-se nas sombras próximas e observou as pessoas indo e vindo. Escalante fechou a porta do escritório, olhou em volta lentamente, depois sentou-se na mesinha redonda branca e largou o material didático. Eles vão pagar em dinheiro ou com algum tipo de item místico? Este membro dos alquimistas da psicologia perguntou em voz baixa. Um deu diretamente 2.500 libras e o outro forneceu um item místico. Audrey tirou levianamente uma caixa de papelão branca de sua bolsa laranja de tamanho médio. A parte externa da caixa estava coberta por uma parede de espiritualidade. Depois de remover a parede da espiritualidade, ela abriu a tampa da caixa, revelando a simples máscara dourada. Em seguida, contou as falhas e efeitos da máscara. Para ser sincero, ela ficou muito curiosa quando recebeu o item místico. Desejava testar seus efeitos desde que foi a primeira vez que entrou em contato com um item místico. No entanto, finalmente resistiu a seus impulsos, pois não queria ficar fria. É basicamente o mesmo valor, Escalante experimentou e deu um suspiro de alívio.
Depois de 2 segundos, ela pegou o livro mais grosso e abriu na página 48. A parte do meio do livro havia sido esvaziada. Havia uma caixa de ferro do tamanho de uma palma e um pedaço de pergaminho enrolado. Característica da sombra de pele humana. Fórmula de poção abençoado pelo vento, Escalante mostrou e os apresentou a ela. O olhar de Audrey lançou-se para a característica que se assemelhava a um diamante. O rosto dentro deixou sua cabeça girando. Isso tem a capacidade de restringir os poderes de um espectador. Esse é o caminho da sequência do Senhor Mundo? Não é de admirar. Audrey desviou o olhar e estudou a fórmula. Sequência 6. Abençoado pelo vento. Ingredientes principais: 6 penas cristalinas de um falcão azul das sombras, um par de olhos de condor marinho com olhos de dragão. Antes que Audrey pudesse examinar os ingredientes suplementares, Escalante enrolou o pergaminho a tempo. Depois disso, ergueu novamente a parede da espiritualidade ao redor da caixa de metal, fechou o livro e empurrou o livro grosso para Audrey. Audrey segurou o livro, mas não entregou a máscara de ouro e 2.500 libras a Escalante em tempo hábil. Vendo a expressão de perplexidade nos olhos de Escalante, a preparada Audrey sorriu e disse: "A outra parte está preocupada que a característica não corresponda e que a fórmula seja falsa. Eles esperam verificá-la primeiro. E antes da verificação, o dinheiro e os itens serão mantidos sob minha custódia. Todos eles acreditam em minha confiabilidade e não desejo perder essa reputação." "Eu entendo suas preocupações." Escalante parou por um momento antes de dizer: "Nós também confiamos em você." Como o dinheiro e os itens estavam nas mãos de um de seus próprios membros, ela não estava preocupada em ser enganada, apesar de sentir transtornos. Além disso, a senhorita Audrey é rica e poderosa. Ela pode ser confiável como fiadora. Escalante pensou com alívio. Reticências. No antigo palácio acima da névoa, Klein segurava um pêndulo espiritual na mão, adivinhando a autenticidade da fórmula da poção abençoado pelo vento. Ele não queria perder inadvertidamente o membro mais experiente e poderoso do clube de tarô, o Senhor Enforcado. Quando abriu os olhos e viu o pingente de topázio girando no sentido horário, Klein soltou um suspiro de alívio e dirigiu seus pensamentos para a estrela carmesim que simbolizava o enforcado. Reticências. Cidade da generosidade. Alger primeiro viu a interminável névoa cinza antes de ouvir a voz baixa, mas distante, do senhor louco. Senhorita. Justiça completou o negócio. Um pedaço ilusório de pergaminho apareceu na frente de Alger. Nele estava a fórmula da poção abençoado pelo vento. Com a poção passando pelas mãos do senhor louco, ele não teve dúvidas sobre a autenticidade da fórmula. Abaixou a cabeça respeitosamente e agradeceu. Quando a ilusão se dissipou, ele imediatamente encontrou uma caneta e papel para anotar a fórmula da poção. Então, andou de um lado para o outro com entusiasmo, murmurando para si mesmo: "Falcão azul das sombras. Essa ilha primitiva tem reticências." Depois de terminar o assunto sobre o enforcado, Klein finalmente teve tempo de verificar sua característica de sombra de pele humana. Depois de confirmar sua autenticidade, relaxou e recostou-se na cadeira, exalando alegremente. Finalmente, após 3 segundos, Klein sentou-se repentinamente e decidiu que não havia tempo a perder. Hoje à noite, ele prepararia a poção sem rosto. Ponto.